Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso segundo editorial do dia. Vai ser polêmico, tá? Vai ser polêmico, que eu tenho uma opinião aqui que vai dividir as opiniões, tá? E eu vou querer que você comente aqui no nosso canal. E eu quero que você encare isso como uma análise, não como uma crítica. Mas vamos entender o seguinte, eu vou falar do Bolsonaro, tá? Eu vi ontem um vídeo publicado pelo Mário Frias, né, que ele participou do Braddock Show. E aí ele fala o seguinte: não existe sucessor de Jair Bolsonaro. Você concorda? Olha só o que o Mário Frias falou, depois eu vou voltar, dá tempo de você pegar o pedaço de porrete aí pra gente poder falar um pouquinho. Escuta só o que o Mário Frias falou, lembrando que eu sou fã desse cara, viu? Desde a época de Malhação e agora como deputado mais ainda. Então não é uma crítica, tá? É uma análise. Presta atenção o que disse o Mário Frias aí, eu quero saber se você concorda. A grande mídia brasileira está acabando. É uma vergonha. O que eu assisto, porque eu tenho que assistir de Globo, Globo News, CNN, é uma vergonha. E deixa eu dar um recado para vocês aí, dessas emissoras. A audiência de vocês despenca, porque vocês são péssimos. E a mentira, como diria minha avó mais uma vez, tem perna curta. Então, toda a fé eu tenho no presidente Bolsonaro. Muita gente me pergunta quem vai substituir. Há essa ansiedade no ar. Eu vou responder com toda a segurança do mundo. Vou aguardar até o último minuto e até o presidente Bolsonaro se pronunciar se vai existir algum substituto. Porque até lá eu sou Bolsonaro, vim para a vida política porque acredito no presidente Bolsonaro, sou um fiel escudeiro e vou ser até o fim. O papel da... E aí? Até aqui eu tenho certeza que você concorda 100% com o que o Mário Frias falou, né? Eu não tenho dúvidas disso. A mídia está cada vez mais desgastada, o desespero por causa das redes sociais é justamente por causa disso, né? Que eles estão perdendo cada vez mais espaço para pessoas que são autônomas, independentes, que são autênticas, né? Falam aquilo que vem da convicção, daquilo que acredita e não do que pagam para eles dizer. Pelo menos a grande maioria, né? Ainda tem uma turma aí que não é bem assim que age, não. Mas vamos entender o seguinte, tá? O Mário Frias falou, ó, Bolsonaro tem que ser o candidato, é o Bolsonaro e ponto, tá? Agora começa a porrada, tá bom? Mas lembrando, é uma análise, tá? Falei errado porque eu quis. É uma análise, não é uma crítica, tá? É o seguinte, Bolsonaro, ele é uma figura e ele vai muito além da política convencional, tá? O Bolsonaro é uma figura que, para além do político, ele se tornou uma, sabe, uma figura que quase quase da família, da maioria dos apoiadores do Bolsonaro. Hoje, sabe, eles sofrem com o sofrimento do Bolsonaro em relação à sua família. Quando eles veem uma perseguição a um amigo, a um parente do Bolsonaro, a pessoa sofre como se fosse da família do Bolsonaro. Isso eu percebi conversando com vários apoiadores do Bolsonaro. Tô mentindo? Não tô. É assim. Então, assim, o Bolsonaro ele conseguiu furar aquele espectro de uma figura política, como é o caso do Moro, como é o caso até do Lula, é uma figura política. O Lula ainda tem, por parte de alguns mais pobres, mais necessitados, o papai Lula, tá? O Bolsonaro quebrou essa bolha não para o mais pobre, mas para pessoas que falam, nossa, esse cara fala o que eu penso, tá? E aí entra o ponto. Muitas pessoas até falavam, mas por que o Bolsonaro, mesmo diante de tantas perseguições, agora a Polícia Federal, ele não fugiu do Brasil? Por que ele não fez isso? Eu torço para que o Bolsonaro saia do Brasil, leve a sua família e fuja desse sistema. Eu tenho uma visão, e agora é minha análise, tá? Infelizmente, eu acho que o Bolsonaro, hoje, ele perdeu para o sistema, tá? Então, você vai entender o porquê. E eu não estou falando de 2022, não. Eu estou falando do sistema como um todo. É o seguinte, o Bolsonaro hoje, ele se tornou tão refém do sistema
que hoje ele já não é mais o Bolsonaro de 2018. Hoje ele já não tem mais a autonomia de 2018. Hoje o Bolsonaro, a depender do que ele fala, ele vai preso pelo STF. A depender do que ele fala, tem alguém que vocês até defendem que tem o mesmo impacto do STF sobre o Bolsonaro e vocês não perceberam, tá? E quando eu falo que o Bolsonaro perdeu para o sistema, é porque ele perdeu a sua autonomia. Tô falando disso aqui. Vocês sabem que eu adoro a capa da Veja, né? Veja, o partido do bilhão. Desde que o Supremo Tribunal Federal proibiu o financiamento empresarial de campanhas eleitorais há quase 10 anos, ter um partido virou um grande negócio e com dinheiro público. O total injetado nas legendas via fundo partidário eleitoral saltou de 2,5 bilhões de reais em 2018, ano da primeira disputa com novas regras, para 6 bilhões agora, graças ao Lula em 2024. A dinheirama será usada para as siglas bancarem as campanhas de candidatos a prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Pelo critério principal de divisão desse bolo, que é o tamanho das bancadas no Congresso, o PL, Partido Liberal do Costa Neto, que elegeu 99 deputados em 2022, hoje tem 95 e cravou um recorde. Será a primeira legenda a ter mais de 1 bilhão de reais em um único ano, quase 30% a mais que o segundo colocado, o PT, seu principal adversário no ringue das urnas. Então, vem cá, vai ser polêmico. Mas vocês ficam, o PT se tornou uma máfia, o PT é poderoso demais, o PT só quer saber de poder e de dinheiro. Vem cá, você acredita mesmo que o PL, o partido PL, está preocupado com o Brasil? Sério. E hoje, se o Bolsonaro pular do barco, não vai ser um Adélio que vai atrás dele, não. Serão muitos, tá? Atrás dele e atrás de todo mundo. É muita grana envolvida. Então hoje o Bolsonaro, se ele quiser ser o Bolsonaro de, não, eu não quero o Nunes. Esse cara eu não quero. Ele não tem autonomia. Em 2018 ele teve. Não, esse cara me representa, esse não me representa. O Bolsonaro não tem mais essa autonomia. E o Partido Liberal, tá? O Partido Liberal hoje é uma potência financeira. Mas cá entre nós, se o Partido Liberal tiver uma proposta e o PT falar, não, vai falar o seguinte, apoia os meus candidatos que eu dou parte do meu fundo eleitoral para você, dou minha cara a tapa que o PL apoia e o Bolsonaro não pode sair de lá de dentro. Não pode. É por isso que quando o Mário Frias falou, porque eu sou Bolsonaro até o fim, eu quero que o Bolsonaro concorra, cara, eu tenho aqui minhas dúvidas, tá? Eu tenho aqui minhas dúvidas, porque eu acho que o Bolsonaro, principalmente agora, se ele volta para a presidência, ele não vai voltar nem com a mesma força que ele teve em 2018. Porque o partido é que vai voltar para a presidência. Lá na época do PSL, com o Bolsonaro totalmente independente, era uma situação. Agora ainda vai ser outra pior do que antes. Eu tô falando, sabe, abertamente para vocês. Então, assim, eu ainda defendo que o Bolsonaro é a maior liderança política do Brasil. Sem dúvidas. Mas hoje, depois da situação que gerou dos filhos do Bolsonaro, ou vocês vão... sério, agora busca no íntimo de vocês. Ou você acha que o Bolsonaro não teve que fazer concessões em relação ao STF por causa daquela situação do Flávio Bolsonaro? Ou você acha que o Bolsonaro não teve que fazer concessões? Até a Laurinha entrou na mira. Vocês entendem, né? Então, assim, o que eu vejo hoje? O Bolsonaro foi um outsider, foi um cara antissistema, tá? E ainda é, eu tenho essa visão. Mas hoje eu percebo uma caricatura de um candidato, tá? Para chegar e falar, não, eu vou no sistema. Bukele, Javier Milei. O que eles têm em comum? Não tem família. Não tem família na política, não estão envolvidos na política, são independentes. Isso é uma coisa que eu
para um candidato de 2026 da direita, eu preferiria um cara que falasse, não, ele tá entrando na política, preferencialmente igual o Milei, solteiro, sem família, sem nada, que não tem nada a perder. Você concorda comigo ou acha que eu tô falando besteira? Eu quero saber a real, tá? E lembrando, isso aqui não é crítica ao Bolsonaro, não. Até porque, deixa eu ser honesto demais com vocês. Se fosse eu no lugar do Bolsonaro, eu já tinha regado há muito mais tempo. O cara, só de chegar onde ele chegou, é um herói, tá? Não tô fazendo crítica, não. Porque nem que o Bolsonaro quisesse, ele não dava conta de fazer diferente. Não tô falando aqui críticas ao Bolsonaro, não. Eu tô fazendo uma análise, sincera. O cara chegou lá, tá? Mas coloca no comentário aí o que você acha sobre isso, tá? Agora, tira a emoção de lado. Faz uma análise técnica igual eu tô fazendo. Nem que o Bolsonaro, sabe? Não tô falando que ele quis chegar nessa situação, não. Mas ele foi conduzido a essa situação e já chegou longe demais. Mas a realidade, na minha visão, é essa. O Bolsonaro hoje é a bússola, tá? É a bússola. Mas o navegador tem que ser um Jack Sparrow da vida aí, tá? Pelo menos pensa assim. Um cara independente aí, tá? Mas vamos lá, vamos partir para outra matéria antes que eu apanhe demais de vocês. Já que eu falei do cara, né? O Milei. Milei aciona a FAB e avisa Itamaraty que fará uma visita privada ao Brasil. Mais ou menos o seguinte, Lula, tem medo de você não, tô nem aí, avisa a FAB aí que eu já tô chegando no Brasil e eu não quero saber de você não, tá? O presidente da Argentina, Javier Milei, informou ao Itamaraty nessa quinta-feira que fará uma visita privada ao Brasil no fim de semana, quando participará de um evento conservador em Balneário Camboriú. Segundo apurou a coluna, a Embaixada Argentina em Brasília também pediu ao Ministério das Relações Exteriores de Lula facilidades nos procedimentos migratórios e aduaneiros, o que é de praxe para chefes de Estado. O governo Milei também procurou a Força Aérea Brasileira para pedir autorização de sobrevoo no Espaço Aéreo Nacional e de pouso no Aeroporto Internacional de Florianópolis, capital de Santa Catarina. Pois o Milei seguindo o protocolo certinho aí. Eu acho que devia fazer um convite para o Lula participar lá da CEPAC, né, do evento conservador. Vamos falar do Lula, né, o presidente que vocês amam tanto? É o seguinte, matéria do Metrópolis, o Lula não cansa de falar, e eu ainda levanto a hashtag, fala mais Lula, né? O Lula, depois dos embates que ele teve e a turbulência cambial, o Lula criticou o mercado e disse que não faltará dinheiro para a educação. Ele disse que o dinheiro tem que ir para o mercado, não, tem que ir para a educação. No meio dessa turbulência política toda, uma sequência de crítica também ao Campos Neto, ao Banco Central, né, e que fez, inclusive o Lula anunciar aí que vai cortar gastos em 25,9 bilhões, e só do Lula falar que vai cortar gastos, o mercado já gostou, baixou o dólar um pouquinho, o dólar baixou, tá? E aí o Lula parece que não gostou do dólar baixar, volta no outro dia e critica o mercado de novo, tá? É o Lula, fala mais, Lula, continua falando, deixa o mercado saber muito bem qual é a sua política, qual é a sua postura cambial. E sabe, o que mais me impressiona muito, é que o Lula parece acreditar naquilo que ele fala, tá? Parece que não é só um plano maquiavélico, não, já é sandice mesmo, né? De acreditar que realmente, eu vou tirar dinheiro do mercado e vou pôr na educação. Ele acredita no que ele fala. Já viu aquele negócio que a pessoa mente tão bem que até ela mesma acredita? É isso que eu acho que acontece aí. Vamos falar de uma coisa interessante, tá? Lá dos Unidos, lá do ZEUA, né? Paulo Bilinski, que publicou pena de morte para estupradores, abusadores. O Tennessee se tornou o segundo estado americano a aprovar. E o Paulo Bilinski escreveu o seguinte, é isso que eu quero para o Brasil, e é o que eu quero também. Se eu não me engano, o Texas já aprovou isso também, agora o Tennessee. Seguinte, lá, abusou de mulheres, joga fora. É isso. Tem que fazer, tem que ser assim. Pelo amor de Deus, até quando nós seremos coniventes com o que acontece no Brasil? Olha, o candidato a presidente de 2026 no Brasil,
ele tem que... Esquece saúde, educação, esquece pauta de infraestrutura, esquece tudo isso. O problema do Brasil principal, que depois vai levar a outros pontos, né? Aí depois vai conduzir para saúde e educação, chama-se segurança pública. Para mim, o candidato de 2026, tá? Para mim, o candidato de 2026 que vai ter chance de vitória vai ter que chegar com o seguinte discurso: quero bandido na cadeia, abusador no cemitério, assassino no cemitério e traficante longe do Brasil. O cara que chegar com esse discurso e bater na tecla desse discurso vai ganhar a população brasileira. Vai ganhar a população brasileira. O cara tem que chegar com este discurso. Porque eu tenho o sentimento, eu converso muito com as pessoas e o sentimento que eu tenho é que o que mais, né, causa impacto no brasileiro hoje é a segurança pública. Porque, cá entre nós, o Brasil é rico demais. A gente sabe que, apesar do Lula, o Brasil ainda está se sustentando. Então, cá entre nós, independente do presidente que tiver aí, a economia, ela vai andando. Tá? Ela vai partindo para uma postura de que pode dar certo. Tá? Independente do presidente que tiver aí. Agora, a segurança pública é o que afasta investimento demais no Brasil, afasta o turista, deixa o brasileiro preocupado. Então, eu acredito que o próximo candidato que vir tem que bater, sabe? 70% da campanha dele tem que ser segurança pública. Os outros 30% ele fala de saúde, educação e infraestrutura. Para mim, é isso. Essa é a métrica de um candidato vitorioso no Brasil. Vamos lá, matéria da Revista Oeste para vocês, tá? Deputados querem que Haddad, sim, o Haddad, explique 30 quilos do pozinho branco, tá? Não é polvilho, tá? É coca, tá? Em veículo oficial da Receita Federal, meu irmão. Acharam 30 quilos de cocaína em um veículo da Receita Federal. Os agentes do 15º Batalhão da Polícia Militar de São Paulo encontraram a droga na última quinta-feira, dia 27, durante uma operação em Guarulhos, na Grande São Paulo. A ação resultou na prisão do motorista Washington da Silva Nascimento, que alegou estar a serviço da Receita. A droga foi escondida no banco traseiro do veículo e o motorista estava a caminho do Aeroporto Internacional de Guarulhos. As fotos da operação policial mostram que a cocaína, em tijolos, estava no banco traseiro do veículo, modelo Trailblazer. Dentro do carro havia ainda um cartão de isenção de pedágio emitido pela Secretaria de Parcerias e Investimentos do Governo Estadual. O carro oficial da Receita Federal pertence ao Ministério da Economia. O que eu posso falar para vocês, sinceramente? Teve uma mulher, esposa de um chefe do Comando Vermelho dentro dos ministérios. É sério que vocês querem que o Haddad explique um caso isolado em São Paulo em que encontrou... Não dá, né, gente? Peraí. Né? Nem o caso lá da dama do tráfico, como ficou conhecida, deu em nada. Então, assim, eu acho que tem que ter algumas coisas que tem que ter realmente uma eficácia prática. Tá, e o Haddad? O Haddad vai explicar o quê? Não, mas cocaína tava lá no carro da Receita Federal. O Haddad vai falar o quê? Ó, senhores, vocês querem que eu seja o responsável de saber o que cada motorista do Brasil inteiro está resolvendo, né? Num caso isolado como esse. Então aqui, nessa aqui eu tô a favor do Haddad. Só para constar, vocês me desculpem aí, mas eu acho que é sandista, tá? É essa convocação aí. Vamos lá. Última matéria. Essa pegou pesado, tá? O The Economist pegou pesado. Tem condições para comandar um país. E é isso, não sei se vocês perceberam, é um andador, né? Seria o The Economist, né? A turminha da esquerda, da left ali, fazendo idadismo contra, né? O Joe Biden, né? A capa do The Economist contra Biden divide opiniões nas redes. Pietado etarismo? É, meu amigo. Olha só, a máxima ou clichê que debates televisionados não mudam
mais eleições caiu por terra. Uma semana após o encontro entre Joe Biden e Donald Trump, em pleno feriado cívico, mais importante dos Estados Unidos, o 4 de julho, a revista The Economist estampou na capa um andador com o selo do presidente dos Estados Unidos, acompanhado da frase, sem condições para comandar um país. As reações nas redes sociais foram imediatas e se dividiram entre necessária e capacitista. Meu irmão. A grande realidade é que o Biden está com problemas, né? Problemas psicológicos, problemas em relação ao etarismo mesmo, né? Problema da idade, tá? E ele não tem condições, tá? Não tem condições. E o partido, o Democratas, ele vem querendo apostar no Biden, é a política do erro, né? Então, assim, todo mundo sabe que o Trump vai tratorar o Biden se ele concorrer. A Kamala Harris também, se for a vice, é uma figura polêmica, é uma figura que a população norte-americana não tem muito apego a ela. E aí sobrou a Michelle Obama. Essa pode dar problema pro Trump, mas ela tem nas costas um partido que não está muito bem quisto pelo povo norte-americano. Então, assim, dentro desse contexto todo, eu acho que ainda vai dar Trump. Eu torço para dar o Trump, que eu quero ver o circo pegar fogo pro Lula aqui também no Brasil. Sinceramente, tá bom? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Obrigado por me receber na sua casa na hora do almoço. Talvez o que eu falei aqui pode não ter te agradado sobre a questão do Bolsonaro, do sistema. Mas, assim, é uma análise política, tá? E não sou só eu que penso assim, não. É que tem algumas pessoas que não têm coragem de falar, porque vão me dar porrada, né? Eu só vou falar o que eles gostam. Não, eu não é bem assim, não, tá? Eu acho sim que, sabe, hoje o PL do Costa Neto não perde aí para o próprio PT ou para o próprio STF em relação ao Bolsonaro, não. Tá? O PL hoje, na minha visão, só usa o Bolsonaro. O Bolsonaro hoje, infelizmente, virou uma marionete na mão do PL. E desculpa aí, cara, mas a minha percepção, assim, o meu imaginário é que o Costa Neto chega no Bolsonaro, e se o Bolsonaro falar qualquer coisa, ele aponta o dedo e fala, cala a boca, é eu que mando, entendeu? Eu tenho essa visão em relação ao PL. Você pode discordar de mim, tá? Mas eu acho que o Bolsonaro não é o sistema externo, né? Não é o STF só, não é o PT só, não é o Lula só, não é a PF só que hoje vai contra o Bolsonaro. Na minha visão, o próprio PL, né, colocou fiozinhos ali e está usando o Bolsonaro mais do que o Bolsonaro possa ser. Ele perdeu a autenticidade dele, porque hoje ele é um náufrago boiando ali no meio da política ali, e eu vejo isso. Já Flávio Bolsonaro, até as figuras filhos do Bolsonaro, esses aí já se dão muito bem com o sistema, mas o Bolsonaro, eu sei, assim, dá pra perceber até no certo olhar dele, que ele perdeu aquele vigor, e não foi só por ter perdido o cargo, não, e por causa do STF, não. Porque eu sinto que o cara que vai pro combate, ele vai com sangue nos olhos, porque ele sabe que ele tá indo para combater. Na minha visão, eu acho que o Bolsonaro não tá indo pro combate mais, não, tá? Porque hoje ele tá ali dentro do PL, ali, sem autonomia para guerrear do jeito que ele quer. Pelo menos eu tenho essa visão. Tá? Obrigado, fica com Deus, e eu vejo vocês no próximo editorial, tá? Fica com raiva de mim, não? Só porque eu sou sincerão, tá? Beleza? Obrigado, fica com Deus, e daqui a pouco, tá? Volto para tomar um café da tarde contigo.